Gravando. Ó, turma, de novo, esse é o nosso encontro de outubro. Em novembro a gente vai ter outro. Nos próximos encontros, é interessante a gente formatar melhor os temas que vão ser discutidos. Vocês colocarem as dúvidas que vocês mais têm lá no grupo e aí a gente fecha um pouquinho mais, delimita mais um pouquinho os temas. Sobre o que é que a gente vai falar hoje? Um novo entendimento que existe por parte dos governos em relação ao ICMS, um novo entendimento que existe por parte da ANEEL em relação aos consumidores que eram caracterizados como grupo A, mas poderiam ficar sendo tarifados como grupo B, quando a gente fala de energia solar. Aí trouxe um string aqui, o pessoal que está com mais dúvida em relação à parte de instalações. Já adiantando, a gente vai gravar mais alguns vídeos, vai colocar lá na plataforma. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirando aqui, mas é interessante que nos próximos encontros a gente já venha com uma delimitação maior. Em relação ao ICMS, estava falando do histórico antes, vou falar novamente. Aqui o sistema do tipo on-grid, que é o que está mais em alta, que é o que trabalha em parceria com a concessionária de energia elétrica, ele data lá do ano de 2012 com a resolução de número 482. Essa resolução, ela cita a isenção de tributos total em relação ao PIS, COFINS e ICMS. PIS e COFINS são tributos federais, mas ela não poderia citar a isenção a ICMS porque quem decide são os estados. E aí, no ano de 2015, com a CONFAZ 16, que é um órgão que reúne todas as secretarias de Estado da Fazenda dos estados, ela fez um convênio e nesse convênio ela sim dava a isenção total de ICMS, é tanto que a gente consegue comprar kits por conta dessa isenção de impostos, só que existia uma brecha quanto à utilização do sistema de distribuição. E a partir daí alguns estados começaram a ter entendimentos diferentes sobre o transporte de energia elétrica. Quando a gente pega a tarifa de energia, a gente tem a divisão de tarifa, de tributos para o transporte, seja o transporte na transmissão ou na distribuição, e seja o consumo em si de energia elétrica em relação à tributação. E aí, já que existia essa brecha de utilização do sistema de distribuição, de isentar ou não, de cobrar ou não pelo ICMS, alguns estados passaram a optar, ao longo dos anos, pela não isenção do sistema de distribuição, do transporte de eletricidade que saem das concessionárias até a casa dos consumidores. Foi mais ou menos isso daí que existiu. Na prática, o que é que acontece? Vou falar sobre valores, de como existia, de como estava aqui antes, mas eu vou falar um pouquinho do histórico aqui em Sergipe, porque nós também fomos pegos de surpresa. Alguns estados também estão nesse formato. Aqui em Sergipe, até julho de 2020, a principal concessionária da região, que aqui atua na capital, só não vou falar não, porque o vídeo vai ficar gravado, não sei o pessoal que vai ter acesso, mas para quem é daqui de Sergipe sabe, ela tinha isenção total de ICMS e a partir de julho ela começou a cobrar dos clientes essa não isenção. Ela começou a tributar, na verdade, os clientes que eram de energia solar. E a gente foi pego de surpresa porque ela não se pronunciou oficialmente e nem o Estado fez um pronunciamento oficial quanto a essa isenção, que agora é parcial. Ela está cobrando alguns tributos por conta do transporte na distribuição. Segundo a concessionária, ela foi notificada pela Secretaria da Fazenda aqui do nosso estado a começar a cobrar. Ela não soltou uma nota oficial, ela mandou a carta a alguns clientes, não foram todos os clientes, e nenhum governo soltou uma nota oficial. Existe um grupo de empresas de energia aqui em Sergipe, que é ligado ao SEBRAE do nosso estado. Esse grupo está tentando entrar em contato com o estado para que ele solte uma nota oficial e explique realmente como é que isso aconteceu, porque ele tinha um entendimento de 2012 até julho de 2020 e agora ele passou a ter outro entendimento. Adriano, tem uma dúvida. Quando
Pode acabar aí. falar, Adriano. Libera aí seu microfone, Adriano. Então, no plano que eu Tá bem baixo o áudio, Fabiano. Adriano. naquela parte lá, eu não me recordo bem, tem uma parte sobre essa parte de tarifa. Certo. Tinha uma parte que acho que foi o Rafael que falou que, aí, no caso, mesmo essa taxa vindo a ser cobrada, teria um período, né? Não é a mesma taxa que vocês estão falando. Pronto. Não é a mesma não, ó. O que acontece? Aquela que a gente fala lá era aquela conversa que até o ano passado, mais ou menos, estava bem alta. Era taxar o sol não, que até o governo federal se posicionou e tal. Essa daí, ela trata dos impostos a nível federal e ela mexe diretamente na resolução 482. Essa está em discussão na ANEEL ainda, nada está certo. E quando for aplicada, porque ela vai ser modificada a resolução, isso vai acontecer, quando ela for aplicada, vai ter a questão do direito adquirido, ou seja, quem já tem um sistema instalado vai permanecer por pelo menos 10 anos nas regras atuais. Agora, essa que o Antônio está falando, ela é de 2015, não é isso? Na verdade, ela saiu em 2012, mas aí o Estado tinha a sua própria interpretação, o governo não podia fazer isso, porque o tributo de ICMS é em âmbito estadual, e os estados decidiram apenas em 2015. E decidiram, só que deixaram uma brecha em relação à utilização do sistema de distribuição, para que cada estado entendesse, né, tivesse o seu entendimento se iria ou não cobrar a isenção em relação ao transporte de eletricidade. Continuando aqui, eu estava falando mais ou menos desse histórico, falei aqui de Sergipe, da nossa realidade, aqui no nosso estado. A maior concessionária, até julho, ela não cobrava. A outra concessionária, que fica mais ao sul do estado, ela já cobrava desde 2019, ela estava cobrando pelo transporte na distribuição, e a da capital, ela acabou sendo notificada pela Secretaria da Fazenda do Estado para que começasse a realizar essa cobrança. Isso foi o que ela divulgou, mas não foi nada muito claro. Parece que as coisas, não sei, né, foram feito meio que às escuras. A gente acredita que, por conta da pandemia, os estados perderam uma arrecadação, boa parte da arrecadação, e aí estão tentando algumas formas de arrecadar uma parte de impostos, ter mais recursos. Essa seria uma das justificativas. No que é que isso reflete, no final das contas? Pronto. Para o cliente final. Isso. Lá. Na prática, o que o cliente quer saber mesmo é quanto ele poderia economizar com essa isenção total e quanto ele vai economizar efetivamente com essa isenção parcial. Na prática, o cliente com a isenção total, aqui os clientes da gente, antes de julho de 2020, o cara que estava pagando R$1.000 de energia elétrica, instalou energia solar, ele estava pagando próximo de R$100 na conta de luz, já com a redução. Era uma economia próxima de 90%. Ele pagava apenas pelo custo de disponibilidade, pela taxa de iluminação pública, a depender aí da cidade, e uma vez ou outra pelo aparecimento da bandeira tarifária, mas tudo proporcional. Com essa isenção parcial, ele não consegue mais ter esses 90% de economia. Estou falando da realidade do nosso estado, os outros estados, alguns estados ainda têm a isenção total. Por isso que é interessante a gente ter esse feedback, pessoal que está atuando mesmo na energia solar, que passem a realidade dos estados de vocês, porque é algo que acontece meio que na calada. Os estados não divulgam de uma forma tão transparente quanto em relação a outras informações. A galera que está com a isenção parcial hoje, quem estava pagando R$1.000 de energia elétrica, quem instalou energia solar, está passando a pagar próximo de R$250 de energia. Então, não é mais uma redução de 90%, é uma redução de aproximadamente 75%. Mesmo assim, é vantajoso para os clientes, porque o cara estava pagando R$1.000 e agora está pagando R$250, ele está livrando mais de R$700 na conta de energia elétrica. É claro que, quando isso acontece, meio que a galera dá uma freada em relação à sua decisão para colocar o sistema.
existe uma insegurança por parte dos governos em si, já que o governo ele agiu dessa forma, gera uma insegurança para que ele haja de novo. Mas, nesse caso, existia uma brecha lá no convênio 1615, eu vou colocar lá no grupo para vocês darem uma olhada, darem uma lida. A brecha está especificamente no artigo 2º do convênio, vou deixar lá para vocês darem uma verificada. De qualquer forma, o que a gente tentava transparecer para o cliente, que é o quanto ele iria economizar ao longo do tempo, a gente teve que modificar as planilhas e o que vai mudar efetivamente é o tempo de payback. O cara que pagava o investimento da usina lá em 4 anos, ele vai passar a pagar em 5 anos, 6 anos, mais ou menos. E aquilo que a gente fazia de tentar encaixar a parcela da fatura de energia elétrica, da parcela do banco, ela ficou um pouquinho mais difícil. O cliente, para que ele faça isso, talvez ele precise dar uma entrada para ter o seu sistema, mas tudo depende do banco. Em alguns casos, a gente ainda consegue. Em relação ao ICMS, foi mais ou menos isso. Outros estados também passaram a ter essa isenção parcial, só que voltaram atrás. Alguns fizeram, a isenção era total, passou a ser parcial e ficaram como o nosso está agora, nesse período aí de pandemia. Outros tinham a isenção total, fizeram a isenção parcial, mas depois voltaram atrás, voltaram a ter essa isenção total. Mas é algo que fica a cargo do entendimento do governo. Se o governo entender dessa forma, ele vai fazer a isenção total, senão ele vai fazer a isenção parcial, porque existe essa brecha lá no convênio 1615. Deixa eu mostrar um negócio aqui para eles. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, rapidinho, de uma conta de energia. Só me confirma aí no chat ou em algum lugar que vocês estão vendo certinho a tela. Tá, tudo ok. Massa, Pronto. massa. Ó, o que acontece? Nesse exemplo aqui, consumido a tarifa com imposto, tá na casa, estou desenhando na tela, tá nos 77 centavos, certo? O que vai acontecer? Com o cara que tem um sistema fotovoltaico instalado, ele vai ter aqui embaixo a energia injetada. A diferença agora com essa questão do ICMS é que a energia injetada não vai ser a 77 centavos. Ela vai ser a um valor um pouco menor. Está próximo dos 60 e pouco. Aqui está próximo dos 60 e poucos centavos. Então, quer dizer, quanto é que vai ficar a minha taxa mínima? Depende do quanto você consome. Isso. Entendeu? Depende do quanto você consome. Vai ser mais variável. Você pode fazer um cálculo para facilitar, que é o seguinte. Reparem aqui, ó, nesse mês, essa residência consumiu 366 kWh a 77 centavos, saiu um valor de R$ 284, 285, né? Beleza. O que é que vai mudar? Fazendo uma conta mais rápida. Você vai pagar, além da taxa mínima, que você já pagava, taxa mínima, iluminação pública, você vai pagar 15% em cima desse valor, aproximadamente. Porque essa isenção de ICMS é parcial, ela está só sobre o transporte. No nosso estado, a alíquota lá de ICMS ela é de 27%. Então, desses 27%, tem uma parte que é para o consumo de energia, lá para ser tributado, e outra parte é para o transporte. No nosso estado, o transporte está com 15% de alíquota. Aí vai variar de estado para estado. Tem que pegar aí as contas de energia, cada estado vai ter o seu caso. Tem estado de novo que ainda permanece com a isenção total, tem estados que estão com a isenção parcial. Tá parecendo que não deve aqui, então, não? Bom, deixa eu parar o compartilhamento. Beleza, voltou. Em relação ao ICMS, essa era a atualização que a gente tinha a passar para vocês. De novo, a gente acionou, na verdade, consultou o jurídico aqui da EP Engenharia, também procurou outros advogados, referências na área de energia elétrica. Para quem conhece, uma pessoa que é muito conhecida na área de direito, ligado a energias renováveis, é a Bárbara Rubim. A gente chegou a fazer umas consultas com ela e não existe, nesse caso, direito adquirido, já que é um entendimento do próprio governo e não existe também direito adquirido para tributos. Como o governo entendeu dessa forma, não caberia aos consumidores entrarem na justiça contra o Estado. Mesmo assim, algumas pessoas
estão entrando, e aí vai depender do entendimento lá do STF, mas o importante é que mesmo assim é viável instalar energia solar. A gente tem que transparecer muito para os clientes quem é que não quer deixar de gastar R$1.000 por mês e passar a economizar R$700, ainda é algo muito viável, a gente está falando de 70%. Essa foi a atualização em relação ao ICMS, mas é particular de cada estado. Aqui em Sergipe está acontecendo, Espírito Santo também está acontecendo, tem outros estados. Vocês depois, quem for de estados diferentes, passa aí, quem, claro, está por dentro mesmo do assunto, está em contato direto com a concessionária, já tem clientes instalados, é interessante que vocês passem também o que é que está acontecendo aí com cada estado, com a realidade de vocês, já que essa decisão é do governante. O outro assunto que a gente tem para falar, a outra atualização, aconteceu em setembro, essa atualização de ICMS, ela aconteceu em julho. A gente demorou um pouquinho para falar, porque não existiu ainda uma notificação oficial do governo, nem uma notificação oficial da concessionária, da maior aqui do estado, não existia uma nota. A gente esperava que eles falassem. De qualquer forma, os cálculos, as planilhas já são todas feitas diferentes. Os clientes que estavam com a gente já sabem dessa mudança, que antes a gente conseguia 90% de economia, agora a gente consegue aí algo próximo de 75%. Esse ICMS, essa mudança aconteceu em julho, esse novo entendimento do governo, a gente está em agosto, setembro, agora a gente está em outubro, e o novo entendimento, que agora é a outra atualização que a gente tem a passar para vocês, está relacionado aos consumidores que são característicos do Grupo A, mas existiam algumas brechas para serem tarifados no Grupo B, quando a gente falava de geração própria, quando fala de instalação de energia solar. Esse entendimento é da ANEEL, então ele acontece em âmbito nacional. O que a gente vai falar agora aqui vale para todo mundo, e a atualização aconteceu precisamente em 15 de setembro. Então, foi no mês passado, 30 dias certinho, a gente está em 15 de outubro. O que era que acontecia antes? A gente tem, na verdade, a dúvida vem daí, acho que o Rafael vai explicar para vocês um pouquinho melhor. Quando a gente pega lá a resolução de número 482, ela classifica a galera que está na geração própria em dois tipos. Existem os microgeradores, que estão com uma carga de até 75 kW, e existem os mini geradores, que são de 75 até 5 megawatts. Então, existem os microgeradores e existem os mini geradores. Aí a gente traz isso agora aqui para as resoluções da ANEEL que estão para as concessionárias de energia. Quem faz parte do Grupo B, pelas concessionárias de energia, são os consumidores que têm uma carga de até 75 kW. Quem faz parte do Grupo A, os consumidores que têm o seu próprio transformador, que são tarifados de acordo com o horário de utilização. O cara que trabalha, que tem um consumo diferente, paga por valor diferente, na hora de ponta e no horário de fora de ponta, esse cara é tarifado como Grupo A e são com carga acima de 75 kW. Mas existe outra resolução da ANEEL, que é a de número 414, que ela permite que alguns consumidores que são característicos do Grupo A sejam tarifados como Grupo B. Esses consumidores, essas exceções que estavam acontecendo, a gente conseguia deixar mais propício a instalação de energia solar. Então, tinha consumidores, por exemplo, com transformador de 112,5 kVA, que era característico do Grupo A, ele já estava sendo tarifado como Grupo A, mas a gente, por conta dessa brecha na resolução, a gente conseguia colocar esse cara que era tarifado como Grupo A, migrando para o Grupo B, porque existiam algumas 112. Algumas exceções na norma, nessa resolução da ANEEL. Na prática, é bom a gente falar em valores para ser um pouquinho mais preciso. O cara que é tarifado como Grupo A, além de pagar pelo consumo e por ter esse consumo tarifado diferenciado, tanto na hora de ponta quanto no horário fora de ponta, ele também paga pela demanda contratada à concessionária de energia elétrica. Então, ele vai pagar pelo consumo e vai pagar pela demanda. A demanda é o que ele está exigindo ali da infraestrutura da rede da concessionária, já que ele é um consumidor um pouquinho maior, exige que a concessionária forneça mais carga a ele, forneça
o funcionamento dos equipamentos que ele tem no instante que ele precisar. Então, ele faz um contrato com a concessionária de energia, e aí os contratos, por exemplo, podem ser contrato de 80 kW, né? Para que a concessionária entregue essa carga a ele está próximo de R$2.000. Então, o cara que tem um transformador de 102,5, ele pode ter um contrato lá de 80 kW com a concessionária, ele poderia, estou falando do exemplo real que a gente teve aqui, ele poderia estar pagando à concessionária R$6.000 por mês por conta de energia elétrica, só que 2.000 estava lá mais ou menos já estava voltado, na verdade, a essa demanda contratada. Ele utilizando ou não, ele teria que pagar esses R$2.000. Por exemplo, a gente teve um período de pandemia, muita fábrica, muito local ficou parado, restaurante, por exemplo, tem restaurante que já tem uma carga um pouquinho maior. Se ele ficar sem funcionar por esses 6 meses que ficou aí mais ou menos, já que ele tem uma demanda contratada junto à concessionária, ele teria que pagar por esse valor de demanda. Quando a gente fala de consumidores do grupo B, eles só pagam pelo custo de disponibilidade. Se a gente deixar a casa 6 meses fechada, vai pagar pelo custo de disponibilidade, que é bem menor. Vai depender se o consumidor é monofásico, bifásico ou trifásico. A gente está falando de 30, 50 ou 100 kWh. Aqui, para a gente, o custo de disponibilidade, a tarifa está por 70 e poucos centavos, então o cara, se deixasse fechada a casa, pagaria ali algo entre 80 e 100 reais por mês, porque existem ainda outros custos, como, por exemplo, o de iluminação pública e assim por diante. O cara que é do grupo A, ele pagaria por essa demanda contratada, só que por existir essa brecha, a gente conseguia fazer o cliente deixar de ser do grupo A e passar a ser do grupo B, que aí ele pagaria por esse custo de disponibilidade menor. Na prática, se ele continuasse como grupo A e pagasse R$6.000 lá na conta de energia elétrica, iria pagar R$2.000 só por conta da demanda. Primeiro, a usina de energia solar ia ficar atrelada à demanda contratada que ele tivesse, então a gente não ia conseguir uma redução tão drástica e ele iria pagar pelo custo de disponibilidade. Então, a fatura dele ia cair de uns 6.000 para 3.000, 6.000 para 2 e alguma coisa com energia solar. Já, se a gente conseguir, nesses casos, a gente conseguiu transferir ele do grupo A e jogar ele para o grupo B, ele deixava de pagar R$6.000 e passava a pagar aproximadamente R$200 por mês. Então, a gente saía, sendo do grupo A, 6.000 para 2, 3.000 de economia, o cara está economizando mais de R$3.000 por mês, mas se a gente conseguisse migrar ele para o grupo B, ele deixava de pagar R$6.000 e passava a pagar R$200 aproximadamente na conta de energia elétrica. Esse era o pulo do gato que a gente tinha aqui na empresa, a gente procurava muitos clientes nessa característica porque ficava muito propício. Então, todo mundo que tinha um transformador de até 112 kVA, a gente chegava lá no cliente e era muito fácil de fechar, porque geralmente não são empresários tão grandes assim e dói mesmo no bolso estar pagando por esse valor um pouquinho mais alto na conta de energia elétrica. Então, imagina aí, para o cara que é empresário, ele tinha a possibilidade de sair de 6.000 na conta de energia elétrica e baixar para R$200. Com esse novo entendimento da ANEEL, a gente não pode fazer mais esse pulo do gato. Então, a gente não consegue mais. Os consumidores que são característicos do grupo A, que tem um transformador acima de 75 kW, mas que existem exceções para que ele possa ser tarifado como grupo B. Uma dessas exceções é que ele tem um tráfego de até 112 kVA, ele poderia ser migrado para o grupo B. E aí a ANEEL não permite mais, isso é em âmbito nacional. Isso já aconteceu outra vez, foi logo no início do ano. A ANEEL também estava com essa informação de que não poderia haver essa transferência, depois ela mudou de ideia e agora ela mudou de ideia novamente. Ela permitiu e agora mudou de ideia novamente. E aí, que Rafael tá aqui, esses consumidores, eles não vão ter uma redução tão drástica quanto tinha antes. O cara sair de 6.000 para 2.000 e agora ele podia sair de 6.000 para 200. Além disso tudo, quando a gente fala de consumidores do grupo A, a gente está falando de consumidores que pagam
no horário de ponta 6 vezes mais caro do que o horário de fora de ponta, que a gente chama de tarifa binômia. Quando a gente vai instalar uma usina de energia solar para essa galera, a gente tende a instalar mais módulos do que no grupo B, para que ele compense justamente esse horário lá de ponta, que aqui para nossa região é de 5h30 até as 20h30, para vocês aí, tem que observar de acordo com a concessionária de energia da região de vocês. E para que a gente compensasse esse horário de pico, a gente precisa de um número de módulos um pouco maior. Quando a gente migrava esse cara para o grupo B, a tarifa é monômia. Então, ele paga em qualquer momento do dia por aquele custo único na tarifa de energia elétrica. E acaba se tornando mais vantajoso para o cliente, quanto à usina, principalmente porque a usina sai mais barata. Então, aconteceram duas situações quando a ANEEL passa a ter esse novo entendimento. A primeira é em relação à demanda contratada, e aí a usina de energia solar precisa ficar atrelada a ela, e ele não vai ter uma redução tão drástica na conta de energia. E a outra é que antes, a gente, quando migrava essa galera para o grupo B, além de colocar o custo dele bem lá embaixo na conta de energia, a usina saía mais barata, porque a gente está trabalhando com fatura única. Acho que tem algumas perguntas aí, Rafael vai dar uma olhadinha. Quer falar, Paulo? Melhor liberar seu microfone, não? Libera aí. Ou ele mesmo libera, né? Tá liberado. Olá, pronto. Pois é, são essas pequenas dúvidas que eu tenho, mas é porque está fora do contexto aqui do que ele está falando, né? É uma coisa mais para frente. Mas se vocês quiserem comentar... Vamos. Eu estou colocando porque assim, eu vou ficar mais um tempo, mas eu vou ter que sair porque eu tenho outra aula, entendeu? Mas... Pronto, é como a empresa solar pode, junto ao banco, financiar um projeto solar para o cliente. Pode acontecer o seguinte, Paulo. O que acontece? Pode o cliente tomar a frente junto com o banco e resolver a coisa toda, e aí ele vai receber o dinheiro na conta dele, e aí ele vai pagar a empresa depois para o sistema, ou pode ter o intermédio da empresa, que aí é justamente a integradora. 10 minutos, o que acontece aqui na EP? Nós somos agentes financeiros da BV Financeira, nós somos agentes financeiros do Santander também. Então, a gente já tem um relacionamento com o banco. Então, o processo de aprovação de financiamento por esses bancos é muito rápido, porque nós somos agentes. Mas o que acontece? Se você não é agente desses bancos, você pode tratar disso para o cliente com a procuração. Você pode ter uma procuração no nome do cliente para resolver os assuntos referentes ao sistema. Faz um cadastro no banco, tem que procurar o banco. E nesse caso, quando você toma a frente da negociação, faz o cadastro no banco, o valor da usina ele vai cair direto na sua conta. Agora, tem uma dica. Na verdade, por exemplo, a PHB, não sei se você já viu alguns sistemas deles, ela já tem uma parceria bem forte com o Santander, certo? Então, se você precisa financiar para o seu cliente o sistema, se você faz pela PHB, o processo é bem rápido, porque eles são agentes financeiros do Santander. Então, eles resolvem a questão do banco para você, por exemplo. E a outra, acho que respondi a primeira. Deixa eu atender aqui rapidinho. E a outra foi em relação ao aterramento. Pode utilizar o quadro que está no geral ou tem que solicitar uma nota. Você pode usar o que está no geral, tranquilamente. Desde que ele atenda aqueles requisitos lá da 5410. Então, você pode usar o aterramento da casa? Pode, tranquilamente. Se a casa não tiver aterramento, você tem que fazer um aterramento com o sistema fotovoltaico. Ou seja, fincar a haste lá no chão. Se, sei lá, por exemplo, o aterramento da residência está muito longe do aterramento do sistema, ou você acha que o aterramento da residência não está legal, você quer fazer um aterramento do sistema, você pode fazer também um aterramento independente, só vai ter que ver aquela questão da equipotencialização. Eu não posso ter diferença de potencial, não posso ter tensão elétrica entre os aterramentos, então você tem que equipotencializar, você vai ter que ter um barramento lá para equipotencializar, beleza? Acho que é isso. Veja aí se eu respondi. Beleza. Show. Beleza. Você estava falando do que mesmo? Era o novo entendimento que a ANEEL tem, mas era aquilo dali que eu falei. De atualização que a gente tinha para passar para vocês, era a atualização do ICMS, que vai depender da realidade de cada estado,
e a atualização em relação ao novo entendimento que a ANEEL tem em relação aos consumidores, que são característicos do Grupo A, mas tinham algumas exceções para serem tarifados como Grupo B. E essa é em âmbito nacional. Essa da ANEEL está valendo para o Brasil todo. E aí, agora, vocês podem jogar as perguntas. A gente trouxe uma string box aqui para vocês darem uma olhadinha. O Zoom, ele encerra a reunião com 40 minutos. Ele já deu aviso aqui de encerrar a reunião, já tem um tempinho, então acredito que daqui a uns 5 minutos ele vai encerrar automaticamente a reunião. Só que a gente abre outra. Se vocês tiverem mais perguntas, a gente abre outra. E aí, a gente tira mais dúvidas. Ó, pessoal, a gente tá com string aqui. Acho que o Rafael vai falar para vocês um pouquinho melhor. Pronto. Quem ainda não viu, pessoal, que não teve a experiência para trabalhar com a string box, é o seguinte, não, deixa eu virar para cá mesmo. É o seguinte, câmera. Para a câmera, é o seguinte, DPS, tá? Específico para corrente contínua, CC, tanto é que esse cara aqui, ó, você vê que eles têm 3 etapas, tá? Essas 3 etapas, o que acontece? O positivo vai entrar em uma delas, o positivo entra nesse, o negativo entra nesse terminal, os dois passam pelo DPS, aqui embaixo eles fazem um jumper. Então eu vou unir o positivo com o negativo, a saída, né, de cada DPS, do positivo e negativo, para entrar em um terceiro DPS e a saída vem aqui pelo meio. Ó. Então fica positivo, entrada, negativo, entrada, aterramento aqui no meio. Beleza? Isso aqui é o DPS. A string box vem exatamente do jeito que vocês estão olhando aqui. Eu compro a string box, ela vem com os cabos no lugar, ela vem com os bordos, ela vem com os terminais pré-isolados, ela vem com tudo no lugar. Você só chega com o cabo da string aqui embaixo, o cabo das strings aqui embaixo, ou aqui, e a saída. Beleza? Ela vem pronta. Ela vem pronta. Um outro detalhe, ó, se eu mostrar aqui embaixo para vocês. Pronto. Aqui dá para ver. Eu tenho a entrada das string e a saída da string. Então a entrada, ela vem aqui por trás, ó, esses cabos vêm aqui por trás, eles vêm para o DPS e em paralelo com o DPS, vem para a chave seccionadora. Estão vendo aqui? Essa chave aqui também é específica para CC, certo? Específica para corrente contínua. O que acontece? Eu entro com o positivo em um terminal, o negativo em outro terminal. Aqui embaixo, se vocês derem uma olhada, aqui, ó, tem um barramento, certo? Tem um barramento. Então, eu entro com o positivo aqui, ele passa aqui por baixo, passa pelo barramento e sobe e sai pelo terminal do meio. A mesma coisa acontece para o negativo. Então, você pode fazer isso para os terminais não ficarem soltos, ou você pode usar essa chave para 2 strings ao mesmo tempo. Eu posso entrar com uma por aqui, sair o negativo aqui por baixo, você entra com o positivo, sai com o positivo aqui embaixo, entra com o negativo, sai com o negativo aqui embaixo. Isso foi uma string. E para outra string, você pode usar os outros 2 terminais. Para isso, só precisa tirar o barramento aqui de baixo. Mas ela atende também. Uma pergunta. Opa! Por exemplo, eu estou instalando as placas lá em cima. Aí tá um dia de sol. Então certo. Tá gerando energia, né? Sim. No caso, eu tenho que fazer as ligações. Se eu fizer alguma ligação errada, aí eu posso queimar o sistema todo? Não, dificilmente você vai queimar o inversor, Paulo, porque os inversores vêm com proteção de inversão de polaridade. Então, queimar o inversor você não vai. Você vai danificar o inversor se, por acaso, você fizer uma string maior do que aquele suporte, que é a tensão máxima dele. Então, sei lá, digamos que o inversor suporta em 1000 volts, seu módulo tem 40 volts, tensão de circuito aberto, então 20 módulos vai dar 800, sei lá, vamos botar 30 módulos, vai dar 1200 volts. Aí você danifica seu inversor. Tanto o inversor quanto os equipamentos aqui. Mas se você estiver abaixo desse valor de tensão, mesmo que você inverta a polaridade, você não vai danificar seu inversor, não. É tranquilo. Mas interessante é o toque para a manutenção do arco. Pronto, para a questão de manutenção. Durante a instalação, a gente faz a conexão no último momento. Eu vou preparar toda a estrutura, vou colocar os módulos. Está tudo pronto para eu descer? Aí eu vou fazer a conexão entre os módulos. Porque justamente por essa questão de segurança. Porque tem aquela questão do arco. Precisa dar uma manutenção, o sistema já está instalado, precisa dar uma manutenção. Desliga sempre a chave seccionadora. Desliga. Você desligou a chave, interrompeu a corrente, não vai ter mais arco elétrico.
sei lá, digamos que vocês vão dar manutenção em um sistema que não foram vocês que montaram. A gente sabe, quando a gente vai fazer um serviço em uma instalação dos outros, problemas acontecem. Então, vai que o cara montou um sistema sem a chave seccionadora, você não tem como desligar. Você faz o quê? Você desliga o inversor, você desliga a parte CA. Quando o inversor não enxergar a rede CA, ele também vai parar de puxar a corrente das placas. Então, dá para fazer dessa forma aí também. Eu acho que era essa a pergunta. Beleza. Só deu toque que essa string aqui, para inversor com 2 MPPTs ou são 2 strings? Isso, aqui são... achar que não é... Aqui são 2 entradas, ó. Então, eu posso entrar aqui e ele sai aqui, bem como eu posso entrar aqui e ele sai aqui. 2 entradas, 2 saídas. Se fosse um inversor para uma usina mais simples, ou um inversor só com uma entrada, só teria um lado dessa string box aqui. Aqui seria simulando uma string com 2 MPPTs. Isso. Você quer falar? Eles estão aí? No caso, ela entra por baixo, a ligação é corrente contínua, não é isso? E ela vai sair corrente alternada. Não, corrente contínua ainda. Você consegue aproximar ali da lente? Aqui é só girar a lente aí. Pode girar. Aí. Beleza? Aí tá massa. Agora dá para enxergar melhor agora? Sim. Olha lá. Entrada. Cadê? Entrada positivo, entrada negativo e aterramento. Entrada positiva, entrada negativa e aterramento. Saída positivo, saída do negativo. Aqui, Paulo, é só a proteção em relação à corrente contínua. Isso. Depois, a saída dessa string é que a gente vai conectar. Dá uma travada aí, viu? E aí o inversor é que transforma a corrente contínua em corrente alternada. Então a entrada é corrente contínua, a saída é corrente contínua também. Vocês podem repetir porque deu uma travada. Posso. Aqui, ó. Eu acho que vai encerrar aí, com 40 minutos. Entrada de corrente contínua nesse borne. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Entrada de corrente contínua. Aqui, ó. É entrada do negativo. Entrada do positivo, entrada do negativo, aterramento. Beleza? Esses 3 primeiros cabos. Esse positivo, esse negativo, esse aterramento. Eles sobem, passa lá por toda essa proteção, passa pela chave. Pronto, tá gravando. Só, pessoal, falando lá da questão de Paulo, ele não vai entrar mais, mas só falando de novo, explicando. Ó, entrada de um string positivo, certo? Esse borne azul aqui, negativo de um string, verde com amarelo, aterramento. Todos esses 3 eles sobem para o DPS, depois para chave seccionadora. Sai da chave seccionadora, volta aqui para o borne, o positivo e o negativo. Para onde é que eles vão daqui? Para o inversor. A mesma coisa acontece desse lado. E aí, só para acrescentar, é interessante falar que a string box, ela é que fica responsável por fazer a proteção ao lado CC. Porque eu vi que Paulo estava com a dúvida se era ela que transformava de CC para CA. Não é string box, é o inversor. A saída da string box vai entrar no inversor e o inversor é que vai transformar a corrente contínua em uma corrente alternada. E aqui, ó, essa ligação já vem pronta. A gente só faz a conexão embaixo de positivo, negativo e aterramento, e depois a saída positivo e negativo para o inversor. Beleza. Edson entrou aí agora também. Pronto. Isso aqui é string box, beleza? Só falando agora do inversor um pouquinho. Isso daqui é um inversor simplesinho que a gente tem para rodar algumas práticas. É um inversor da EcoSolis. Até parece que ele tá ligado aqui, ó. No vídeo até parece que os LEDs estão acesos. Não estão acesos não. O que acontece? Embaixo dele, o que a gente tem? Entrada positivo da string box. Beleza? Então as placas foram para a string box, saiu da string box, veio para cá. Positivo, negativo. Morreu aqui. Beleza. Isso daqui já é a saída alternada. Então daqui eu já tenho 220 volts. Inversor monofásico, eu tenho fase, neutro e aterramento. E do lado de cá,
Esse inversor em específico, ele tem a parte de comunicação externa. Eu tenho uma caixinha aqui que vocês estão vendo. O Wi-Fi dele vem por aqui, beleza? Outros inversores têm Wi-Fi embutido. Esse não, esse ele vem aqui separado. O inversorzinho da EcoSolis de 1K, 1 kW. O fundo dele, para quem ainda não viu, é tudo dissipador, certo? Dissipador de calor, então alumínio. E esse cara não está aqui, mas ele tem uma base com as ventoinhas também para fazer o resfriamento. Beleza? Que só isso aqui. Volta lá, a lente. Se alguém tiver com dúvida aí, pessoal, libera o microfone e vai perguntando. Mais, volta mais. Tá massa. Acho que teve uma dúvida de Edson que eu vi lá no grupo. Foi, Edson fez uma pergunta lá no grupo que é a respeito da distância entre as fileiras de string, né? Então, ó, só para exemplificar aqui, lá na aula de instalação do curso, tem uma etapa que fala sobre isso. Por quê? Não vou te dizer qual que é o valor exato, Edson, porque depende de região para região. Por exemplo, se você está mais próximo da linha do Equador, a distância pode ser menor porque o sol não vai estar tão alto no horizonte. A sombra que ele vai gerar é menor. Se você estiver lá para o sul do país, vai ter uma época do ano que a sombra é muito grande. Eu vou mandar uma equaçãozinha, tem um cálculozinho que se faz, eu vou mandar lá no grupo. Esse cálculo aí envolve a questão da latitude e longitude, certo? Tem que pegar a latitude e a longitude da região para saber qual que é o ângulo certinho. Ou você usa, que é o que a gente faz aqui, os softwares. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Ah, não, acho que eu não vou conseguir abrir não, o PVSol, para mostrar uma simulação dessa. Mas enquanto eu não abro lá, eu vou abrir um vídeo aqui. Ali. Ah, tá no OneDrive. Ó, pessoal, o Rafael tá abrindo aqui o arquivo. Quem tiver pergunta pode fazer aí. Que assim que a gente mostrar aqui, que ele vai falar sobre sombreamento, a gente responde a pergunta. Professor, eu acho que até meio besta a pergunta, mas tem algum lugar mais recomendado na casa ou no condomínio para colocar a string box e o inversor? Ou tanto faz? Não, veja, a string box, tanto o inversor quanto a string box, eles são pelo menos IP65. O que é que significa isso? Ele tem o maior grau de proteção contra sólido, que é o 6, e o grau de proteção contra líquido, que é o 5, que se eu não me engano é jato d'água de qualquer direção. É isso, né? Isso. Pronto. Então, se eu colocar ele numa área que pega chuva, ele vai ficar protegido? Vai. Porém, não é recomendável que eu fique desgastando a vida útil do equipamento. Então, procura uma área que não pegue sol, certo? Temperatura sempre é ruim pra gente. E pega uma área que não pegue chuva também. E que tenha ventilação em volta. É melhor. Ah, não tenho essas opções? Beleza, aí você vai procurar outra coisa. Pega um pouco de sol? Não tem outra condição melhor? Beleza. Ou então, é uma área externa. Só existe essa parede, ela pega sol, faz uma muretinha, faz um telhadozinho para fazer uma proteção melhor, entendeu? Só tem que ter cuidado porque quando a gente vai fazer a vistoria, por exemplo, para ver a posição dos equipamentos, os clientes meio que querem esconder o inversor, querem esconder os equipamentos e tem essa questão da ventilação. Se for um ambiente abafado, um depósito, por exemplo, algo fechadinho, vai diminuir a vida útil do equipamento. O Rafael vai mostrar o vídeo aqui para vocês, uma simulação de sombreamento. Veja aí me confirma aí se vocês estão conseguindo ver. Acho que é pelo slide, pelo chat. Aqui. Todo mundo está vendo aí? Alguém abre o microfone só para dizer que está vendo, por favor. Ok.
Pronto. Beleza. O que acontece? Esse aí é um sistema que nós fizemos lá em um edifício residencial, né? Que repare só, principalmente Edson aí que fez a pergunta. Se você olhar direitinho nessa região, ó, os módulos daqui, eles podem chegar a fazer sombra nos módulos, na fileira de módulos do fundo. Quanto equivale essa distância? Depende da região que você está e depende da época do ano, da estação do ano. Repare que em algum momento nesse vídeo, realmente a sombra pega. A gente está na... Só se vocês olharem direitinho, reparou? Quando o vídeo recomeçar. Vou recomeçar aqui. A sombra está projetada aqui, para o lado esquerdo da tela. Tá vendo? A sombra está projetada para cá, significa dizer que o sol está nessa parte aqui de cima. Então, nesse momento, que é o início do dia, realmente, os módulos vão fazer sombra na fileira de trás. Porém, é o início do dia, a geração de energia não é tão grande. Então, isso aqui, tranquilo, não tem problema. Chega certo momento do dia, ó, a sombra dos módulos morreu. Parou de fazer sombreamento na fileira do fundo. Um detalhe é que, para evitar ainda mais essa perda, os módulos daqui de baixo, estão vendo? Esses 4 módulos do final, eles estão na posição paisagem, eles não estão em retrato. Qual o motivo disso? Eu falei em uma das aulas lá, eu não lembro qual, na parte de módulos, em que se você sombreia só algumas colunas do módulo e não todas as 6 colunas de uma vez, você tem perdas menores. Então, esses módulos estão virados em paisagem justamente por causa disso. Que a sombra só vai pegar nas primeiras fileiras aqui dos módulos. E aí você vai evitar a perda por sombreamento ainda mais. Por que não tem módulo aqui nessa região, nem nessa região? Porque essa parte aqui do meio é mais alta. Então ela faz muita sombra. Então não era interessante colocar módulos aqui, nem aqui. E aqui em cima também não dava, porque apesar de não ter no desenho, mas ele tem umas caixas d'água aqui, tem uns negócios aqui no meio. Então a gente não podia usar essa parte daqui. Aí, Edson, para dizer com precisão qual que é a distância, eu vou te passar aquela equaçãozinha que te leva em consideração a posição geográfica, beleza? E, senhores, ó, a gente está com Adriano, Edson, Lázaro e Pedro. Eu vou pedir, só para cada um abrir o microfone aí rapidinho, para vocês darem um feedback para a gente, como é que está o contato de vocês com a energia solar. Se já estão atuando na área, se estão mais direcionados para a parte da instalação, para a parte de projeto, se já conseguiram os primeiros clientes ou estão trabalhando em conjunto com alguma empresa. Se vocês derem um feedback aí para a gente, é muito importante para a gente saber como é que está a galera do curso. Eu vi que Everton hoje falou lá no grupo, está chegando já ao 4º cliente que ele vende de usina de energia solar. Um feedback massa aqui para a gente. Edson abriu o microfone agora, pode falar, Edson. Eu estou estudando ainda, né? Massa. Aí tem até alguns clientes, agora, só que esse cliente que apareceu é grande, aí assim, eu fiquei até de entregar o projeto, eu mostrei até um esboço aí, só que ainda eu tenho dúvida, aí eu tô vendo aí, mas eu tô correndo atrás, eu tô estudando, tô se preparando e correndo atrás, né? Bacana. Tem muita dúvida ainda. Sim. Ó, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem aparecer, não tem problema não. Que a gente aí, às vezes está no conforto de casa e tá um pouquinho mais à vontade. Mas se vocês quiserem aparecer aí, não tem problema não. Quer ver, rapaziada, Antônio? Fala, não vou botar a câmera não, tô em uma aula aqui com o Kleber aqui, valeu. Massa, mas tá filé, valeu. O feedback do curso aí tá filé, valeu. Massa, bacana. Valeu. Você tem mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Lázaro e Pedro, estão atuando já? Pedro, se eu não Ainda me não. engano. Ainda não, né, Lázaro? Ainda não, em breve. Lázaro, mas você está mais direcionado a projetos ou a instalação em si? Acredito que para projeto mesmo. Inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar. Como é que vocês têm a base de precificação de projetos? Vocês têm alguma coisa para se basear assim? Então, hoje, né, o que é que a gente direciona os alunos a fazerem? E tentar entender quanto é que o cara que está repassando o projeto a ele está cobrando para instalar lá para o cliente. E a gente tenta fazer com que o cara
fique daquele total da instalação de mão de obra em si, entre 2% e 5%. Se é uma instalação ou se é um parceiro que está oferecendo um volume grande de projetos a ele, toda semana passa projeto, o cara pode estabelecer uma parceria em 2%, é o que está acontecendo no mercado, mas se for um parceiro que passe um projeto uma vez na vida, outra na morte, a gente está meio que direcionando para os alunos que têm contato com a gente a ficarem com 5% ali, porque eles vão ficar responsáveis, vão assinar tudo 2% a 5% em cima de que valor que você disse? Em cima do valor total. Exemplo, já com produto, já com instalação, o cara cobrou R$25 mil lá, a usina de energia solar ao cliente. Você ficaria aí com 5% em cima desse valor. Se for um cara que está passando toda semana projeto a você ficaria com uns 2%. O projeto em si é bem simples de fazer. A média aqui, a galera consegue fazer em um dia, dependendo do tamanho do projeto. Então, é algo que oferece um retorno bacana quando você está com um volume bom. Então, se você tiver muitos parceiros para estar passando o projeto para você direto, é interessante, é bacana. Você só tem que ter cuidado porque você é responsável técnico lá pela instalação. Então, não tem que ser um valor tão baixo. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega o ritmo, fica um pouquinho fácil de fazer projeto. Então, eu e o Rafael aqui, a gente tenta passar para os alunos, a gente tem uma regrinha, por menor que seja o projeto, a gente não cobra menos do que um salário mínimo, porque nós ficamos responsáveis tecnicamente por aquela instalação, por aquela usina, então tudo tem que ocorrer da forma mais correta possível. E aí no mercado a gente percebe que tem caras que o projeto que era para cobrar um pouquinho mais acima, eles cobram 50% do que a gente provavelmente cobraria. Então a gente chega a estabelecer entre 2% e 5%. Está um preço de mercado, vai depender do seu parceiro e não está tão abusivo assim que o seu. Se por acaso chegou assim para você, Lázaro, quanto é que fica o projeto para um sisteminha aí de, sei lá, 20 placas? Mas o cara não te diz o preço para você se basear, você pode fazer o seguinte, beleza, são 20 módulos de quanto? Você vai em um fornecedor e vê quanto é que fica. É um sistema de 9 kW-pico. Aí você vai lá nesse fornecedor e vê quanto é que dá isso daí de material. Beleza, então você aplica esse percentual que o Antônio falou em cima desse valor dos materiais. Estou falando isso porque já aconteceram algumas situações de projeto pequeno em si. Eu não lembro aquele do Mosquilo lá quantos módulos eram, se eram 16, eram 12, eu não estou lembrado direito. Mas a gente cobrou mais ou menos uns 1.500 para fazer o projeto. E aí o cara encontrou outra pessoa para fazer e a pessoa acabou fazendo por R$600. De 1.500 para 600, uma diferença boa. Só que o cara depois acabou ligando para a gente porque não conseguiu lá a aprovação por parte da concessionária. Então, profissionais que cobram mais baratos, talvez eles não estejam prontos ainda para o mercado, apesar da parte de projetos fotovoltaicos serem simples. Pedro, quer falar? Boa noite a todos. Estão escutando? Você estava estamos sim. Você estava da outra vez, não foi? Tava. Massa. Eu tô estudando ainda como Edson, né? Fazendo um estudo certinho. Não adquiri nenhum cliente e tô vendo até ver se faço parceria com ele para trabalhar junto, sabe? Massa. Você é daqui também, né, Pedro? Isso, sou de Aracaju. Massa. A gente tá fazendo esse estudo aí para ver se trabalha junto aí. E senhores, a área de projetos, apesar de ser simples, apesar de o cara poder trabalhar no volume muito bom, né? Volume bacana, existem poucos profissionais ainda. Vez ou outra chega alguém procurando um projetista para a empresa dele, para que tenha uma parceria mais forte. Isso acontece muito em Maceió. A gente fez umas 2 turmas lá em Maceió, presenciais, e a gente tem contato com algumas pessoas que têm empresa lá. E acho que por semana, pelo menos uma pessoa pede um projetista a gente, só que na região de lá. E é algo que dá para fazer em home office. Então, claro que a concessionária é diferente, vocês teriam que ler um pouquinho, estudar um pouquinho a concessionária da região, mas é algo que dá para ser feito em home office. Então, se você tem uma parceria muito forte com o cara, que ele vai lá, faz a vistoria e
fornece todas as informações para vocês, dá para desenrolar daqui. Quando vocês estiverem prontos, se sentirem aptos, avisa lá no grupo, porque quando surgir uma parceria dessa forma, a gente tenta direcionar para a galera que já está na área de projetos. É algo que no mercado ainda está carente. Tranquilo, senhores? Tá todo mundo com o microfone desligado? Não vai responder. E, ó, Lázaro. Sim, tem outra pergunta aí. Esse um dos módulos no caso, uma fileira muito encostada na outra, porque o certo mesmo é não pisar no módulo, né? Eu até acompanhei esses dias uma instalação que o cara pisava nos módulos direto. Aí não pode pisar nos módulos. Aí quando a fileira é encostada uma na outra assim, igual umas que vocês acabaram de mostrar aí, que os módulos chegam a 3, um em seguida do outro, para fazer aquela fileira ali e não pisar nos módulos é complicado, hein? É porque é o seguinte, ali, Edson, tem uma facilidade que é laje. E aí tinha a inclinação na parte de trás. Então, não pisava. É porque ele tinha como andar por toda a região, entendeu? Ali era laje. No telhado, o que é que tem que acontecer? Você tem que deixar o acesso para você poder instalar as placas. Você vai ter que ter um espaçamento ali entre as fileiras para você poder instalar e depois dar manutenção. No caso, no telhado tem que ser as fileiras de uma em uma direta assim, né? Uma, não é? Como assim? Uma fileira, um módulo, passar depois... isso que eu estou falando. Você pode... não, na verdade, dá até para você fazer com duas, por exemplo. Deixa eu só... Vou fazer um desenho feio aqui. Vou compartilhar a tela de novo. Deixa eu ver aqui. Veja aí, vocês estão enxergando. A tela branca. Sim. Não repare na... Eita, desenho torto da peste. Espera aí. Vou fazer de novo. Se você tem uma fileira aqui, digamos que aqui é uma fileira de módulos, tá? Você não obrigatoriamente precisa deixar esse espaço para uma segunda fileira. Você pode colar as duas? Você até pode colar as duas. Por quê? Por onde é que você vai fazer a instalação? Nesse caso aqui, específico. Você faz a instalação por aqui, ó. Você ainda tem acesso a todos os módulos em volta dele. Agora, se a gente passasse, por exemplo, para 3 fileiras, aí o negócio já fica mais complicado. Se tivesse mais uma fileira aqui, aí para você acessar a fileira do meio, aí você vai ter que tirar módulo de algum lugar. E Edson, a gente vai instalando módulo por módulo. Então a gente coloca os trilhos, alinha todo mundo, alinha os hooks, mas depois é módulo a módulo. Então no momento da instalação não teria problema. E da manutenção, como você deixou esse espaço ao redor, daria também tranquilamente para realizar a manutenção. Então, nesse exemplo aqui, ó, 4 fileiras, aí beleza, essas duas aqui você consegue ter acesso por aqui, deixa esse espaço daqui do meio e vem aqui em volta. E a mesma coisa vale para a parte de baixo. Porém, é sempre aquela briga, espaço, área disponível e necessidade, né? A quantidade de módulos que você tem que colocar. A gente já encheu o telhado de módulo, já sabendo que para eu dar manutenção eu vou ter que tirar módulos para acessar os outros módulos. Tendo isso em mente, que a manutenção vai ser mais complicada, entendeu? Fechou? Eu tenho mais uma para finalizar aqui, rapidinho. Manda. Vou falar. Quando a residência tem tarifa branca, muda alguma coisa naquela planilha que vocês disponibilizam? Muda tudo. É interessante até você falar, porque só para o pessoal entender. Os consumidores que estão tarifados como grupo B, eles podem optar pela tarifa branca. Mais claramente, isso começou a acontecer para todos os consumidores agora a partir de 2020. Em 2018, eram consumidores acima de 500 kW, em 2019 acima de 250 e agora para todo mundo que quiser pedir. A tarifa branca, o consumidor vai pagar por horários diferentes, de acordo com a tarifa, de acordo com o consumo que ele tenha por horários diferentes, e aí acrescenta mais uma faixa de horário diferente do grupo A.
Então, para a tarifa branca, vai ter o consumo lá, o valor do consumo para fora de ponta, para o horário intermediário e para o horário de ponta. O que é que acontece? O momento que você está gerando eletricidade, que está injetando na rede, fica condicionado ao valor de consumo daquele horário. Então, depende muito do hábito de consumo do cliente. Se o cliente ele vai consumir energia elétrica no horário de ponta, não é interessante ele ter tarifa branca e energia solar. Se ele fizer isso, ele vai precisar de uma quantidade de módulos maior, porque ele vai gerar mais eletricidade no horário de fora de ponta, que o consumo é mais barato, que o valor da tarifa é mais barato, e lá na ponta, que geralmente é no final da tarde e no início da noite, o valor da tarifa é mais alto e ele não está injetando eletricidade na rede, porque já o sol já saiu, já perdeu um pouquinho da geração da eletricidade a partir do efeito fotovoltaico. Então, não é interessante combinar tarifa branca e energia solar, mas tudo depende também do hábito de consumo do cliente. Vou dar um exemplo. O cara que tem um escritório que funciona de 7 da manhã até às 16 horas, é interessante ele ter a tarifa branca, porque nesse momento é o horário mais barato que ele vai pagar pela tarifa de energia elétrica. Mas se for uma residência que o cara vai chegar à noite e vai utilizar a maioria dos equipamentos entre às 17h30 e às 8h30, ou entre às 16h30, que seria já pegando horário intermediário até lá às 9h30, não é interessante ele ser da tarifa branca e ter energia solar, porque ele vai precisar de uma quantidade de módulos maior, porque vai gerar no horário que é mais barato, o horário que você gera, o horário que compensa, para poder compensar lá no futuro, lá no final do mês, no horário que ele mais consumiu energia elétrica, que foi o horário de ponta. Rafael, quer complementar mais um pouquinho? Oh, se você quiser fazer o cálculo disso, é o seguinte. Foi Lázaro, não foi? Foi, pronto. Isso. Você está gerando o seu sistema fotovoltaico no horário fora de ponta, ou seja, de dia, quando tem sol. Então, sua geração, você vai estar injetando na rede dentro dessa faixa aqui, ó. Digamos que a tarifa, certo? Vou chutar aqui um valor. A tarifa nesse horário fora de ponta seja de 60 centavos. Consegui escrever aqui 60. Pronto. Você está injetando nesse horário. Só que você vai ter que compensar também. Você vai ter que gerar energia suficiente para os outros horários do dia, né? Quando está escuro também. Lembra lá daquele cálculo de compensação, fator de ajuste que eu uso para o grupo A, do fora ponta e na ponta? É basicamente a mesma coisa. Como é que você vai fazer esse cálculo de ajuste? Você vai pegar a tarifa na ponta e dividir pela tarifa fora ponta. Aí você vai achar o fator de ajuste para esse horário aqui, ó. Para esse horário aqui. E para o horário intermediário, você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor da tarifa no horário intermediário e dividir pela tarifa fora ponta. Aí você vai achar o fator de ajuste desses horários aqui. O que é que você vai fazer com esses fatores de ajuste? Você vai aplicar eles em cima do consumo intermediário. Em cima do consumo intermediário, você vai aplicar esse fator de ajuste. Em cima do consumo na ponta, você vai aplicar esse fator de ajuste. Qual que é o problema disso? Você não sabe quanto é que o cliente consome na ponta, na fora ponta e no intermediário, sem pegar lá a conta de energia dele, né? Você vai ter que olhar, na verdade, a conta de energia dele certinho. Se ele já for tarifa branca, vai estar na conta. Se ele pretende passar para tarifa branca, aí você não vai ter noção disso. Qual é o horário que ele consome mais ou menos. Mas se ele já é tarifa branca, você vai ter esses valores na conta de energia. Aí aplica os fatores de ajuste. Entendi. Ficou mais ou menos claro? Ficou complicado? Ficou claro. Muito obrigado. Em resumo, se o cara for um cliente residencial e estiver na tarifa branca, quiser ter energia solar, é melhor falar com ele para ele voltar a ser a tarifa monômia, deixa de ser tarifa branca, que vai ser mais interessante para ele. Pronto. Beleza, senhores? Hoje a gente conversou sobre as atualizações em relação ao ICMS, que é particular do entendimento de cada estado. A outra atualização foi em relação a um novo entendimento da ANEEL em relação aos consumidores caracterizados como grupo A, que poderiam ser encaixados como grupo B, e aí esse entendimento em âmbito nacional serve para todo mundo, e tirou mais algumas dúvidas aí que vocês tiveram
durante a aula. Beleza? No mais, tudo certo. Muito obrigado por toda a atenção, por estarem presentes aqui conosco. Rafael, quer dar um printzinho aí na tela? Vamos lá, dar um print aqui. Dá um print aqui rapidinho na tela. Olha pra câmera. Pronto, foi. A gente coloca lá no grupo. E valeu, senhores. Até mais, até a próxima. Em novembro a gente faz mais uma videoconferenciazinha. E aí é interessante que as dúvidas que vocês já têm, ou se quiserem conversar mais sobre um tema, vocês colocam lá no grupo que a gente delimita um pouquinho mais um tema. Se quiserem, por exemplo, né, vou botar Rafael no fogo agora, que ele faça aí um projeto ao vivo aqui com vocês. Vocês colocam lá no grupo que aí a gente conversa. Valeu, senhores. Falou. Valeu, senhores. Qualquer coisa, fala lá no grupo.